Êxodo 25. Êxodo 25, os versículos 1, 2, o 8 e o 9. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Versículo 8: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Faça, construa um tabernáculo para que eu habite no meio dele. É uma delícia nós estarmos na presença do nosso Deus. É maravilhoso desfrutarmos de relacionamento e comunhão com Ele. E o desejo do coração de Deus é se relacionar conosco. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, que é o livro da criação, tudo era perfeito no Éden, até que o homem pecou e foi separado de Deus. Até então, tudo era perfeito. O homem se relacionava com Deus na plenitude, consigo mesmo. No Éden havia paz, havia provisão. No Éden não havia angústia, temores. A presença de Deus nos guarda, a presença de Deus nos protege. A presença de Deus impede que angústias e fobias tomem conta do nosso coração. Na presença de Deus não há medo, não há insegurança. Na presença de Deus há certeza, a convicção e os temores caem por terra. Deus, ele vinha ao jardim do Éden na viração do dia, e a comunhão com o homem era perfeita, até que o homem pecou. Ele foi separado de Deus. Nasceu na terra espinhos e abrolhos. A terra fora ferida por maldição. E Deus vem ao jardim e o homem se esconde de Deus, porque o coração do homem foi tomado pelo medo. Onde não há presença de Deus, tem medo. Aonde há presença de Deus, há segurança, há certeza e a convicção. A presença de Deus nas nossas vidas anula, nos blinda do medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. É uma delícia estar na presença de Deus, se relacionar com Deus. E na presença de Deus, todos os nossos temores caem por terra. Deus veio na viração do dia e Adão havia se escondido, estava tomado pelo pavor, pelo medo, por causa do pecado. E Deus, ali no jardim, ele diz: Adão, onde estás? Adão, onde você está? Desde o princípio é Deus que procura o homem não procura Deus. Não somos nós que procuramos Deus. Na nossa natureza humana caída, jamais nos voltaríamos para Deus. Nós nos voltamos para Deus e amamos a Deus, porque Ele se voltou para nós e Ele nos amou primeiro. Não é você que está à procura de Deus, é Deus que está procurando você. E Deus deseja, na verdade, muito mais do que vir e se manifestar no meio dos homens. Deus deseja de todo o coração habitar em nós. Quando nós olhamos para este texto de Êxodo capítulo 25, Deus chama Moisés. Moisés era o líder estabelecido por Deus para tirar o povo da escravidão e levá-los a uma terra prometida chamada terra de Canaã, terra que mana leite e mel. Existe um lugar em Deus que mana leite e mel. Não é com a nossa mente natural que vamos entender, compreender, mas é com a mente de Cristo. Entender e compreender que há um lugar em Deus de provisão plena, onde a angústia não nos toca, onde o medo não nos alcança, guardados e protegidos na nossa alma e nos nossos sentimentos. Deus chama Moisés e diz: constrói um tabernáculo para que eu habite no meio de vós. Constrói um tabernáculo. O tabernáculo fora construído
E ali era a habitação de Deus na terra. Deus não habitava nos homens. Ali no tabernáculo era o lugar onde Deus habitava. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, e a terra são os estrados dos seus pés. E Deus, Ele deseja habitar com o homem. Então Ele diz: constrói um tabernáculo, para que eu me revele ao meu povo, para que eu me manifeste ao meu povo. O tabernáculo, o próprio Deus deu o modelo e como deveria ser executado e feito. O tabernáculo não deveria ser construído e edificado nos moldes das ideias e dos pensamentos de Moisés. Jamais. Por mais boa a intenção que Moisés tinha em servir a Deus, o modelo do tabernáculo não nasceu no seu coração. O modelo do tabernáculo para a manifestação da glória de Deus nasceu no coração do próprio Deus. E dentre tantos materiais usados para a confecção do tabernáculo, existe um material chamado madeira de acácia. Diga comigo, madeira de acácia. Atente para essa madeira. Nós temos pessoas voluntárias que nos servem hoje pela manhã. Quando eu ministrei esta palavra, o Felipe, que é o diretor do culto, ou dos cultos, ele me apresentou esta foto. Apóstolo, mas tem umas expressões aqui no meio, Alibabá, não sei o que lá, Patucão. Eu falei, não tem problema, mostra para o povo como é a madeira de acácia. A madeira de acácia é uma madeira cheia de nós, uma madeira dura e uma madeira retorcida, porque é uma madeira do deserto. Atente para isso. A madeira de acácia é uma madeira do deserto, é uma árvore que nasce no deserto. Nós vivemos numa região onde as árvores, é uma região de cerrado, elas não crescem muito, e elas são retorcidas também, por causa do tipo de solo e por causa do tipo do clima. Se numa região de cerrado como a nossa, as árvores já não crescem tanto, são retorcidas, imagina num deserto. Diga comigo, madeira de acácia. Interessante porque é uma madeira dura, cheia de nós e retorcida. O que isso representa? O que isso significa? Isso significa a natureza humana. Nós éramos assim, duros, retorcidos, madeira difícil de se moldar. Podemos imaginar e pensar, naqueles dias ali também existiam outros tipos de madeiras, e principalmente no Líbano, o cedro do Líbano, uma madeira nobre, de fácil manuseio. Mas Deus diz, não é com o cedro do Líbano que vai se construir a minha habitação, é com madeira de acácia, porque a madeira de acácia representa a humanidade. E eu fico pensando, imaginando as coisas em Deus, e a Bíblia Sagrada é extraordinária, tem coisas que a gente nem compreende ainda. Jesus vai nascer na casa de um carpinteiro, vai ser treinado e aperfeiçoado a moldar madeira, e não importa o tipo de madeira, ele pode moldar, ele pode aperfeiçoar, e de uma madeira insignificante, sem valor, ele pode fazer o móvel mais lindo que se possa imaginar. Está falando com você, né? Imagina isso. Jesus, ele foi treinado, o seu pai era carpinteiro. O machado é colocado ao pé da árvore. As árvores eram cortadas, eram desconectadas das raízes. O Espírito de Deus está cortando algo em nós, nos desconectando de algumas coisas do nosso passado, para vivermos a essência e a plenitude do seu propósito aqui na terra. Não existe homenzinho torto que Deus não possa endireitar. Você já viu aquela expressão, nó cego? Até o nó cego pode ser desfeito. Tem uma canção da Aline Barros, extraordinária, ela fala a respeito de um homenzinho torto. Havia um homenzinho torto, havia uma mulherzinha torta e tudo era torto, mas quando Jesus entrou na sua vida, tudo endireitou. Eu estava pensando essa semana a respeito de Saulo. Quem era Saulo? Depois ele se transforma no apóstolo Paulo.
O nosso Deus, Ele é especialista. Nós não somos o cedro do Líbano. Nós somos a acácia, cheia de nós, uma madeira dura, retorcida. Mas Deus... E a irmãzinha que está dizendo assim que a acácia é bem espinhosa. Dá uma encostada no seu irmão, vê se tem espinha aí. É que muitos de nós já fomos assim moldados e aperfeiçoados. E eu quero profetizar que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai concluir, vai completar. Tudo vai ser aperfeiçoado para o louvor e para a glória do nome dEle. Diga, madeira de acácia. Deus, Ele é detalhista, Ele dá os detalhes para Moisés. Diz, olha, você vai cortar as tábuas, são como pranchas, de aproximadamente 4,5 metros, por aproximadamente 70 centímetros de largura, com quase 7 centímetros de espessura. Imagina essas pranchas. Diz, você vai fazer engastes, para que elas estejam unidas. Olha que coisa extraordinária. Queridos, nós não somos aqui um ajuntamento de gente. Nós não somos um clube social. Nós somos um edifício, uma construção. E como igreja estamos ligados, unidos uns aos outros. Interessante porque a madeira, quando você corta, ela está verde. E se você colocá-las lado a lado, e ela vai secando, e ela vai murchando, e as frestas vão aparecendo. Mas Deus diz, olha, faça os engastes, para que não haja fresta. Fala da nossa unidade, da nossa concordância, ligados, unidos por um propósito: glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor como igreja. Todas as tábuas de acácia, elas eram revestidas por ouro. Olha que coisa extraordinária. Todas as tábuas de acácia, a ordem que Deus deu a Moisés é para que estas tábuas fossem revestidas por ouro. Quando nós olhamos para o tabernáculo era dividido em 3 partes. Diga, 3 partes. O átrio, pode ir projetando os slides, tá? O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Para você ter acesso ao átrio, você tinha que passar por uma porta. Não tinha 2 portas, 3 portas, 4 portas. Havia apenas uma porta que te dava acesso ao átrio, que já fazia parte do tabernáculo. Jesus, Ele é a porta. Não existe uma outra porta que vai dar a você o acesso ao trono da graça, a presença do Todo-Poderoso, a não ser que você passe pela porta que é Jesus. Diga, Jesus é a porta. Não existe uma outra porta que vai permitir que você se achegue ao lugar santo ou ao santo dos santos. Existe apenas uma porta. Quando se passa pela porta que é Cristo, você encontra ali no átrio, vai lá para frente, o altar de bronze. Diga, altar de bronze. E depois a bacia de bronze. O altar de bronze é o lugar do sacrifício. Isso tipifica a cruz de Cristo. Todos nós, para termos acesso ao Santo dos Santos, precisamos ser processados pela cruz de Cristo. Se não passarmos pela cruz de Cristo, não podemos nos achegar ao Santo dos Santos. Aqui o altar de bronze fala de uma experiência com Jesus. Fala do novo nascimento. Somos marcados, porque fomos resgatados pelo preço que foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Recebemos uma nova identidade, para termos acesso ao trono da graça. Aqui é uma jornada, e você vai prosseguir na caminhada, mas não é tudo. Por que a bacia de bronze era o lugar onde eles lavavam os pés e as mãos? Porque mesmo você tendo uma experiência com Jesus,
e tenha decidido viver para Ele e por Ele, na jornada e na caminhada aqui neste mundo, você peca. Você nasce de novo, e na sua jornada e na sua caminhada, você peca. Mas você pode ser lavado e purificado, para que você prossiga na jornada, e você tenha acesso ao trono da graça. Então temos aqui a bacia, onde você pode ser lavado e purificado. O sangue de Jesus nos lava, o sangue de Jesus nos purifica, e tira de sobre nós toda injustiça, e nos dá acesso a este lugar maravilhoso, que fala da presença de Deus, o Todo-Poderoso. Mas não termina aqui. Depois você vai para o lugar santo, diga lugar santo. No lugar santo nós encontramos a mesa com os pães da preposição. No lugar santo nós encontramos o lugar que é o altar do incenso e o candelabro. Tudo isso aqui está voltado para Jesus. Ele é o pão da vida, Ele é o nosso alimento. E o próprio Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Maná fala de provisão. Ele é a nossa provisão plena, a provisão diária, não apenas por 40 anos, mas por toda a nossa vida. E o candeeiro, o candelabro, fala da luz. Jesus é a luz que resplandeceu em meio às trevas, dissipou as trevas, e pela luz nos tornamos pessoas livres. E o próprio Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não é uma luz própria, é a luz dele que resplandeceu em nós e brilha através de nós. Mas não termina aqui. Vamos mais à frente um pouquinho, e é onde vamos chegar no Santo dos Santos. Diga Santo dos Santos. Entre o lugar santo e o Santo dos Santos havia uma cortina, havia um véu que separava. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era onde Deus se manifestava. Achei que na glória de Deus inundava aquele lugar, e ali Deus falava com o sumo sacerdote. Isso apenas uma vez por ano. Deus disse a Moisés: construa um tabernáculo, para que eu habite no meio de vós. O desejo do coração de Deus era habitar entre os homens. E ali no Santo dos Santos encontramos a Arca da Aliança. Diga Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança nós encontramos as tábuas da lei, o vaso com maná e a oliveira que floresceu. É o que estava dentro da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela tipifica Jesus. Mas a Arca da Aliança também era feita, e fora feita de madeira de acácia. E alguém pode dizer: se ela representa Jesus, tipifica Jesus, como pode ter sido feita de madeira de acácia, sendo que a acácia representa a natureza humana? Porque Jesus, ele assume a nossa natureza, a natureza humana. Então aquela arca que tipifica Jesus, ela fora feita de madeira de acácia. Mas acontece que aquela arca, que foi feita de madeira de acácia, que tipifica a natureza do homem, foi revestida toda por dentro e por fora de ouro, que tipifica a deidade de Cristo. Olha que extraordinário. E naquela arca havia ali as tábuas da lei, os mandamentos, os princípios da palavra de Deus. Jesus, ele é a palavra revelada, liberada sobre nós. Todas as coisas se constroem, se edificam pela palavra. Jesus é o verbo de Deus que se encarnou. Ele é a provisão divina para a restauração das nossas vidas. E diz o texto, o vaso com maná. Israel foi provisionada por Deus por 40 anos em transição da terra da escravidão para a terra prometida. E todos os dias eles desfrutavam do alimento que descia do céu. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu, e a oliveira que floresceu. Jesus que ressuscitou, e juntamente com Jesus também nós ressuscitamos. Preste atenção. Quando Jesus foi crucificado e ele brada: está consumado, o véu do templo, que era espesso, que fazia separação, por quê? Por 500 anos Deus se revelava e se manifestava no tabernáculo.
Depois de 500 anos, e o tabernáculo ele era móvel. Depois de 500 anos, Salomão constrói o templo. E o templo também tinha um átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Somente o sumo sacerdote tinha acesso ao santo dos santos, e uma vez por ano. Mas de repente na cruz, algo sobrenatural acontece. O véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou. E o santo dos santos se expôs, para que eu e você, agora a morada de Deus, tenhamos acesso a este lugar glorioso e maravilhoso, que é o lugar onde Deus se manifesta. Quando o véu do templo se rasgou, encerrou-se o sacerdócio levítico. Se encerrou ali paralisou. Muitas pessoas não entendem, porque até então se oferecia sacrifício, e desde então não se oferece mais, porque Jesus, ele se ofereceu como sacrifício, e a partir de então não é necessário mais sacrifício, para que eu e você tenhamos acesso ao trono de Deus. A partir daí, Jesus ele vai ressuscitar dentre os mortos, ele vai ascender aos céus, e diz: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, que agora ele não vai habitar entre vós, ele vai habitar em vós. Olha que coisa extraordinária. Agora ele não vai habitar entre nós. Agora ele não vai estar restrito ao tabernáculo feito por mãos de homens. Agora ele vai habitar em nós. Se este lugar já era glorioso, imagina como pode ser glorioso a presença de Deus na sua vida. É uma delícia, diga, é uma delícia. Você vai sair deste lugar debaixo desta consciência, esse entendimento que você é a habitação, você é a casa de Deus, você é a morada de Deus. A glória de Deus, ela se manifesta, e a glória de Deus, quando se manifesta, traz cura, traz libertação, traz transformação. A Bíblia diz que quando Pedro, ele caminhava pelas ruas, as pessoas colocavam os paralíticos em macas, e quando ele passava, a sombra era projetada e as pessoas eram curadas. A glória de Deus vai se manifestar em você e através de você. Quando você adentrar a escola, a universidade, quando você sair pelas ruas, no seu carro, entrando no ônibus, no metrô, seja lá onde for, a glória de Deus vai ser tamanha que se tornará perceptível, e as pessoas começarão a ser cheias da glória e da presença de Deus que emana através da sua vida. O lugar santo não era um lugar comum. Ali era onde Deus se revelava, ali era onde Deus se manifestava. Agora Deus não habita mais ali, agora Deus habita aqui. Deus habita aqui, Deus habita aqui, Deus habita em cada um de nós. Quando nós nos tornamos morada de Deus e habitação de Deus, nós nos tornamos morada e habitação de Deus quando nós temos uma experiência com Jesus Cristo, quando nós nos rendemos a Ele. Preste atenção, o Senhor não está à procura de pessoas perfeitas, Ele está à procura de acácias, madeira dura, madeira cheia de nós, madeira retorcida. Isso fala da sua natureza. Ele não está à procura de cedro do Líbano, pessoas perfeitas ou quase perfeitas. Não. A Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Quando Jesus ele foi à casa de Mateus, Mateus era um publicano, um cobrador de impostos, e cobrador de impostos desde aqueles dias não era visto com os bons olhos. O Brasil, no tempo da colônia, pagava o imposto para Portugal, e pagava, era 1/5. Por isso essa expressão, vá para o quinto dos infernos. Você está achando que eu estou brincando, né? Por isso, era 1/5, hoje, meu irmão, é 50%, 40%. Se naquele tempo falava, vai para os quintos dos infernos, imagina se fosse hoje. Graças a Deus nós somos convertidos e a gente não amaldiçoa ninguém, só abençoa, não é verdade? E mesmo pagando tanto imposto, a gente vai prosperar, que vai escandalizar o mundo. Glória a Deus.
Mesmo você pagando o imposto que você paga, apóstolo, não tem como, tem. Deus vai te prosperar. Como disse o apóstolo Joel, Deus não vai te levar a um outro nível, vai tirar da prosperidade, vai levar você para a riqueza. Vamos contrariar a razão deste país. Eu já ia falar um negócio aqui, mas não vou falar. Me segura, Jesus. Está todo mundo assim querendo que eu fale, né? Mas não vou falar. Preste atenção, madeira torta, cheia de nós, retorcida, fala da nossa natureza. Quando temos uma experiência com Jesus, Deus não nos vê assim. Deus nos vê no prisma da redenção. Nos tornamos justiça de Deus através de Jesus Cristo. Isso é extraordinário. Você veio à igreja, esse é o lugar que nós congregamos, mas essa aqui não é a habitação de Deus. Aqui Deus se manifesta, Deus se revela por causa da nossa fé. Uma expressão de fé coletiva, voltados para o mesmo propósito. Deus traz cura, Deus traz salvação, Deus traz libertação. Mas quando você sair deste lugar, a presença do Espírito de Deus vai com você. Amanhã, quando você tiver aquele desafio profissional, Deus estará com você. Quando você está lá na sua casa, no seu desafio familiar, Deus está com você. Agora você não precisa se conduzir a um lugar. Aonde você estiver, Deus está com você. Sabe por quê? Porque você é morada de Deus. Você é habitação do Todo-Poderoso. Você é casa de Deus. O Senhor é tão extraordinário que Ele nos amou assim. Nós ainda sendo pecadores, desprezíveis muitas vezes aos olhos humanos. As pessoas nos olham e nos veem pelo nosso passado e nos julgam pelo nosso passado. Mas Deus nos vê pela cruz de Cristo. O nosso passado é apagado em Cristo Jesus. Deus quer levar você a escrever uma nova história. Dê uma chance para Ele. Deus está à procura. Existe um livro chamado Os Caçadores de Deus. É extraordinário o livro, de pessoas que buscam a Deus intensamente. Agora eu vou escrever um livro, O Caçador de Homens. Estou brincando. Deus está à procura de homens. Deus está à procura de pessoas. Mesmo pessoas que sejam deformadas do seu caráter, Ele pode aperfeiçoá-las. Deus pode transformar. Deus pode mudar a nossa história. A nossa história pessoal, a nossa história familiar. Conhecemos a história de homens que eram homens rudes, agressivos. Tiveram experiência com Jesus, o seu coração de pedra foi tirado, recebeu um novo coração, um coração de carne. Preste atenção. Deus quer levar você a uma nova dimensão pelo entendimento, pela revelação, onde os teus medos, os teus pavores caiam por terra, pela presença dEle na sua vida. Recebe a revelação, receba o entendimento. Seja livre de toda e qualquer perturbação na mente e na alma, pela presença do Espírito Santo. Dê um aplauso ao Senhor. Nós ministramos uma canção que diz assim: o meu orgulho me tirou do jardim. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. Preste atenção. Se tiver que... Estou consigo, tá? Tranquilo. Não, já estou sabendo o que eu vou falar. É que é tanta palavra que quer sair tudo de uma vez só. É. Se tiver que te... Eu estou brincando com vocês, viu? Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Não permita que o seu orgulho te prive do relacionamento. Não, hoje eu vou dormir num quarto, minha esposa vai dormir no outro. Ei, pede perdão. Por que sair do jardim? O teu orgulho te tira do jardim. Ah, mas eu tenho razão. É melhor dormir coladinho, sem razão, do que com razão ficar separado. Larga de ser besta. Larga de ser besta. Não é verdade? Ué,
Engole o orgulho. Ah, mas eu tenho razão. Ué, é melhor não ter razão e o relacionamento ser ajustado do que com razão ficar separado. Eu estou falando com você, né? O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou o jardim em mim. Se tiver que pedir perdão para restaurar relacionamentos que foram quebrados, aí você diz, pô, mas eu tenho razão, eu fui ofendida, eu fui vilipendiado, não importa. É melhor o conserto e voltar para o jardim do que ficar fora do jardim. A presença de Deus em nós nos capacita a pedirmos perdão. Uma pessoa que não consegue pedir perdão tem que reavaliar o seu relacionamento com Deus, tem que repensar, porque Deus é amor. Deus não ofende ninguém. Deus não ofende ninguém. Deus aproxima. Deus aproxima. O Espírito de Deus quer trazer cura, quer trazer restauração nesta noite.